Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficais sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas, e os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras: infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e irá contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Nas terras, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, a liturgia da palavra de hoje traz como tema central a fidelidade à fé. Mesmo diante de decretos ou leis que tentam coagir a nossa expressão de fé, nós devemos manter a fidelidade a Deus. Veja a primeira leitura de hoje, relatando a história de Daniel, onde o rei tinha decretado que ninguém poderia prestar culto a Deus algum ou a outro homem, a não ser que fosse ele. Daniel e os seus companheiros, que eram fiéis a Deus, foram presos por causa desta fidelidade. Porque eram conhecidos em toda a região por causa da sua fidelidade ao Deus verdadeiro e único. Daniel, ao ser preso, muitos daqueles que queriam extinguir Deus da face da terra, que consideravam Daniel como seus inimigos, começaram a vigiá-lo. Começaram a vigiá-lo, para ver se ele iria contra o decreto do rei. E Daniel, sendo um homem fiel a Deus, sendo um homem fiel, assim como todos os fiéis e bons israelitas daquela época, rezava 3 vezes ao dia. Então Daniel não hesita em orar e jejuar pela libertação do seu povo. Mas aqueles que estavam
aqueles que estavam ali vigiando foram até o rei, que era próximo de Daniel. Ele tinha certa estima por Daniel. Mas aqueles que eram os inimigos de Deus, aqueles que eram inimigos de Daniel, foram até o rei para fofocar. A maldita praga que ainda existe até nos dias de hoje. A fofoca, as denúncias falsas, as falácias, sem olhar todo o contexto, sem avaliar onde nós entramos muitas vezes na calúnia e no falso testemunho, né? Assim como nós vemos nesses últimos 2 dias aí. Veja, eles foram lá e fizeram a caveira de Daniel, entregaram Daniel, disseram: rei, mas o decreto não diz isso. Mas veja, Daniel está lá rezando e jejuando. O Senhor não vai tomar alguma atitude? Então o rei, por causa dessa pressão, foi obrigado a colocar Daniel na cova com os leões. Mas veja, Daniel era tão estimado pelo rei que o rei ele não queria, mas foi obrigado. E o próprio rei vai dizer mesmo: Daniel, por causa da sua fé, o seu Deus há de te salvar. E foi o que aconteceu. Veja a reviravolta na história. Os inimigos de Daniel queriam que ele fosse morto pelos leões. Mas Deus ouviu as preces de Daniel por ser um homem justo, por ser um homem da palavra, por viver e praticar a fé. Infelizmente, hoje isso já não acontece mais no meio de nós. São raros os que de fato conhecem a doutrina da igreja e buscam a fidelidade através de uma vida de santidade. Veja, São Pio X, ele vai dizer que muitos, eu vou pegar a frase aqui no contexto, para não dizer que eu estou falando besteira, né? São Pio X, ele vai nos dizer: a maior parte dos que vão para o inferno vão por não conhecerem a doutrina da igreja. Então fique atento. Fique atento a esta verdade. A maior parte dos que vão para o inferno vão por não conhecerem a doutrina da igreja. São Pio X. Mas Daniel era fiel. A sua fidelidade a Deus, mesmo em meio a um decreto, uma lei civil que proibia ele de rezar, ele continuou lá no seu quarto rezando e jejuando pela libertação do seu povo. Por isso ele atraiu a revolta dos seus inimigos que estavam sob o domínio do demônio. E infelizmente hoje muitos estão sob o domínio da mentira. Porque preferem viver certas situações que não condizem com a fé cristã, só para preservar a sua imagem. Mas nós devemos buscar sim o exemplo de Daniel, porque senão virá o grande dia do Senhor, como nós ouvimos no Evangelho, e nós seremos separados, assim como as ovelhas e os cabritos, assim como o joio do trigo.
É preciso buscar a fidelidade a Deus. É preciso buscar a fidelidade à doutrina, ou seja, conhecer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina da igreja. É isso que está faltando nas nossas catequeses, o querigma e a catequese da doutrina. É revoltante ir atender às confissões de certos crismandos, porque nem sequer sabem o que é preciso se confessar, porque não conhecem a fé e não buscam uma vida de oração. Mas veja, é preciso, assim como Daniel, assim como o herói Daniel, segue o castigo dos seus inimigos que antes de chegarem ao fundo da cova, são triturados. Daniel foi preservado, mas o rei viu e ainda decretou, que o Deus de Israel, ele reconheceu a fé e reconheceu o Deus de Israel e ainda jogou aqueles homens ao fundo do poço. Diferente de Daniel, eles foram triturados, foram devorados pelos leões. Por quê? Porque eram pessoas infiéis, pessoas que não conheciam a palavra de Deus, pessoas que não tinham uma intimidade com Deus, pessoas que tinham uma índole, pessoas que buscavam, através dessas denúncias ou através dessas situações, prestígios diante do rei, mas acabaram sendo lançados à cova dos leões, assim como São Pio X nos ensina. Aqueles que não conhecem a doutrina da igreja correm o risco de ir para o inferno. E nós também não devemos nos curvar, calar a nossa fé diante de realidades que muitas vezes tentam nos oprimir. Muitos daqueles que defendem os direitos humanos esquecem de 2 artigos dos 30 e de tantos outros, porque muitos que se dizem defensores dos direitos humanos aí nas redes sociais sequer conhecem de fato os 30 artigos dos direitos humanos. E hoje, diante da realidade que nós vivemos, em meio a uma sociedade que tenta excluir a Deus a todo custo, onde cristãos são perseguidos e mortos no Oriente, na África e em tantos outros lugares, ficam calados. Porque veja, o artigo 18 dos direitos humanos: todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar esta religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Desculpa, o padre já estava engasgando, para encerrar. E o artigo 19 nos diz o seguinte: todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meio e independente de fronteiras. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.